Você sabia que cuidar da sua saúde neurológica é essencial para garantir qualidade de vida e bem-estar? Se você sente dores de cabeça frequentes, tontura, alterações na memória ou outros sintomas neurológicos, não ignore os sinais. O Dr. Félix Kalik, neurologista especializado, está pronto para cuidar de você com atenção, tecnologia avançada e um diagnóstico detalhado e preciso. Rua dos Andradas, 2115, sala 107. Marque já sua consulta pelo WhatsApp 51 98593 0448. A saúde das crianças é a prioridade de toda a família e problemas respiratórios podem afetar o desenvolvimento saudável dos pequenos. Com a missão de valorizar o amor da sua vida, a doutora Jaqueline Alaoui oferece um atendimento especializado em pediatria e pneumologia pediátrica, com tratamentos inovadores para condições respiratórias como asma, bronquiolite, pneumonia e alergias respiratórias. Rua dos Andradas, 2115, sala 107. Agende uma consulta pelo WhatsApp 51 985 93 0448. O mundo pode ter até acabado lá fora. Monstros. Mas aqui, a conexão segue firme. Com a Amigo, você entra de cabeça no universo de The Last of Us, na Max, com uma internet de verdade, estável, veloz e pronta para te acompanhar nos episódios. Assine, conecte e sobreviva às emoções. Sem travar. Acesse sejaamigo.com.br ou ligue para 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Fisiocor, reabilitação de alta performance. Clínica especializada em fisioterapia de última geração, no tratamento da dor e dor crônica. Diversos equipamentos como neuromodulação. Atua em distúrbios de movimento com avaliação da marcha e pisada. Confecção de palmilhas ortopédicas, usada para fascite e esporão. Você ronca e sente-se cansado durante o dia? Tratamos distúrbios do sono. Venha fazer uma avaliação na Clínica Fisiocor, na Eurico Batista da Silva, 714, anexo à Gráfica Saraiva. Telefone 55 99644 8627. CM Contabilidade Geral. Orientação e acompanhamento das empresas, contabilidade, rural, comercial, industrial e prestação de serviços. Atendimento por profissionais qualificados com anos de experiência, ajudando a encontrar soluções para seus desafios. Centro Comercial Riachuelo, Sala 26, telefones 55 3430 3701 e 559 9106 2583. ZYM 368 em 87.9 MHz, São Borja, Brasil. Rádio Butuí FM, a boa de ouvir. 8h16, 8h16. Quinta-feira, 15 de maio de 2025, Estúdio Butuí recebe a delegada Tauine Chalkowski, primeira delegada de Polícia Federal aqui em São Borja. O Estúdio Butuí tem a minha apresentação, Íbaro Rodrigues, de Igor Rodrigues. Na entrevista nós vamos conversar e questionar a delegada sobre o seu trabalho e sobre a atuação frente à delegacia da PF em São Borja. Delegada Tauine, muito obrigado por ter aceito o convite do Estúdio Butuí para esta nossa entrevista. Delegada, você é catarinense, né? De onde veio esse interesse pela polícia, pela área de segurança, por ser policial? E nos fale aí da sua caminhada até chegar como delegada em São Borja. Um bom dia aos meus anfitriões, um bom dia aí a todos os ouvintes. Eu sempre tive interesse na área federal, né, nas atribuições de natureza federal, que são um pouco mais restritas do que as da área estadual. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público Estadual durante a minha carreira, durante essa minha trajetória, e tive a experiência lá, achava que era aquilo que eu queria, dali
vi que não era bem a minha praia e passei a me aprofundar mais nessa parte dos crimes federais, né? E vi que gostava muito do direito público, porque na área federal a gente trabalha mais com a parte de direito público. Quem é do bacharel em direito vai entender o que eu estou dizendo, que tem algumas divisões, né, entre direito público e direito privado, algumas áreas, né, da parte jurídica aí. E essa área sempre me atraiu. Então eu prestava concursos para a área federal. Então, prestei concursos para juiz federal, prestei concursos para defensor público federal, né? E também prestei concurso para a Polícia Federal, né? O concurso da Polícia Federal foi o primeiro que saiu depois da recessão de concursos ali da pandemia de Covid. Enfim, fui contemplada, né? Consegui a aprovação e quando comecei a exercer atividade, me apaixonei pela atividade policial. Então, na verdade, não era um sonho ser policial, não cresci querendo ser policial. Na verdade, eu queria trabalhar nessa área de criminal, que eu gostava muito. E aí fui descobrindo ao longo do tempo que gostava mais da área federal. E então o destino me trouxe à Polícia Federal, mas ele me trouxe para o lugar certo porque eu me descobri ali na delegacia como um lugar que eu quero trabalhar minha vida toda. Delegada, a gente conversou um pouco antes aqui também sobre o perfil. É uma área, é um tipo de cargo que não é para qualquer pessoa. E que características tu acredita de perfil que uma pessoa tenha que ter para poder aguentar o trabalho, né? Para poder acessar provas de coisas difíceis de ver, de acreditar, né? Como é que é o perfil de um delegado? Bom, na Polícia Federal a gente tem uma gama de atividades, né, que podem ser executadas. Então, vários são os perfis aceitos, né, dentro da instituição, vários são os perfis que são necessários para atuar em várias áreas que a gente tem. Temos áreas que são mais operacionais, né, que a pessoa tem que ter mais esse perfil de força, de vontade, de garra, 24/7, aquilo que a gente fala, né, de estar 100% em QAP, né, e outras áreas que são mais jurídicas mesmo, que você tem que ter um conhecimento jurídico maior, outras que você precisa ter um conhecimento de informática um pouco melhor, enfim, tudo depende do que você vai se especializar. Né? Claro que numa delegacia de fronteira você acaba fazendo a clínica geral, né, que a gente fala, que são todos os assuntos. Mas é uma oportunidade grande para aprender várias coisas e também para saber o que você gosta e o que você quer se aperfeiçoar. Então, o meu perfil, falo de mim, né? O meu perfil ele não é tão operacional, ele é um pouco mais jurídico, assim. Eu gosto mais dessa área mais jurídica, como crimes financeiros, crimes de desvio de recursos públicos, parte ali de combate à pornografia infantil. Esses crimes são os que eu trabalho mais, né? São os que eu faço mais. Então, eu gosto mais desse lado mais jurídico. Mas eu tenho colegas que trabalham comigo que são super operacionais e também se encontraram. Então, temos muitas áreas dentro da Polícia Federal, não só a Polícia Judiciária, mas também a Polícia Administrativa, que depois vamos falar um pouco, e parte de GEPOM, né, que é o Grupo de Polícia Marítima, que a gente também tem aqui em São Borja. Então, são vários locais, você pode transitar por todos eles, né, para descobrir o que você realmente quer fazer e se aperfeiçoar. Então, sim, temos vários perfis dentro da Polícia Federal, né, mas acho que o principal é ter coragem. Nós precisamos ter muita coragem aí para enfrentar os desafios diários. Não é fácil, não é fácil. A gente tem os nossos conflitos pessoais, né? Temos a vida pessoal, que já é difícil por natureza, e daí também temos esses conflitos sociais, né? Que não são de fácil resolução. Né? Temos acesso a crimes pesados, né? Que a gente também vai tratar um pouquinho sobre isso. Então, acho que o mental tem que estar forte aí para suportar a pressão, né? A pressão que a gente acaba sofrendo no dia a dia aí para entregar o melhor, né? Então, enfim, o meu perfil, como eu disse, ele é um pouco mais da área jurídica, enfim, mais de crimes complexos nesse lado, assim, mas
tem espaço para o pessoal do operacional aí que gosta de fuzil, que gosta de, sabe, essas armas mais pesadas, que gosta de incursões na mata, que gosta de coisas assim mais... Cara que viu uma série e se imaginou fazendo... Tem espaço, tem os grupos táticos, tem o COT, tem todas essas coisas, tem o CAOP, que é pilotar aeronaves, tem também os cursos para pilotar embarcações, enfim... Tem uma gama de atividades aí interessantes para quem tem interesse em acessar aí a Polícia Federal e se descobrir aí na carreira. Como é que funciona, delegada, a Polícia Federal e a estrutura aqui em São Borja de trabalho? Bom, nós temos aí, dentro da Polícia Federal, a administração central, né, que fica em Brasília, né, onde a maioria das diretorias está localizada, né? Que as diretorias que dão as diretrizes estratégicas da nossa atuação em âmbito nacional e também regionalizado, né? O que devemos tomar mais cuidado, prestar mais atenção em determinados momentos aí, determinados períodos. E essas diretrizes que vêm de Brasília, elas passam pela Superintendência Regional, né, que faz ali o alinhamento com as unidades descentralizadas, que é o caso da Polícia Federal de São Borja. Ela é uma delegacia descentralizada, né, da área de fronteira. Nós temos 7 delegacias em área de fronteira aqui no Rio Grande do Sul. Né? Nós somos a segunda regional com mais descentralizadas, que são 13. Então, nós temos uma estrutura grande aqui no Rio Grande do Sul para atendimento. Né? E então a nossa delegacia, ela é uma delegacia descentralizada que faz atividades de polícia judiciária, de polícia de fronteira, né, propriamente dita, e atividades de polícia administrativa, incluindo aí a parte de imigração, de atendimento ao estrangeiro, a parte de controle de armas, controle de químicos, controle de vigilância privada, de segurança bancária. Toda essa parte aí a gente trabalha aqui em São Borja, como as outras delegacias também, mas com a peculiaridade de ser numa área de fronteira. Mas essa é a nossa posição dentro do mapa da Polícia Federal. Delegada, na sua posse, o superintendente Valdoranei Rodrigues falava, inclusive, colocava lá um comparativo com a área de fronteira Estados Unidos, México e Brasil-Bolívia. Podemos colocar aqui também o Rio Grande do Sul e o número de policiais norte-americanos, o número de policiais brasileiros. Esta baixa, vamos dizer assim, no efetivo da Polícia Federal, em algum momento traz problemas assim do trabalho da delegacia? De modo geral, nós conseguimos suprir a demanda, né? Embora a gente tenha dificuldades, né? Encontre dificuldades, não consiga executar na velocidade que gostaria, entregar na velocidade que gostaria, mas temos conseguido, sim, atender a sociedade ao que nos demandam, né? O ideal é sempre termos mais efetivo, com certeza, porque isso faria com que nós pudéssemos ampliar nossa atuação, né? Então, a gente sempre pede mais efetivo. Esperamos que nesse próximo concurso da Polícia Federal a gente receba aí novos policiais, né, além dos que a gente já tem, para aprimorar o nosso serviço, né? Mas a gente, dentro do que temos ali, dentro do pessoal que temos, que é sensacional, as pessoas que trabalham comigo ali são pessoas muito dedicadas, muito motivadas, e se preocupam bastante em entregar um bom atendimento à população. Dentro do que nos é possível, nós executamos todo o trabalho que é levado, né? Então, na verdade, o que a gente gostaria era receber, não precisa ser o número dos Estados Unidos, né, que realmente é um número absurdo, muito grande, né, enorme para trabalhar com polícia de imigração, porque, na verdade, o que ele falou ali é a polícia de imigração, né? A gente tem toda a outra atividade junto. Então, não precisa ser aquilo tudo, mas... Olha, se fosse uns 2/3 daquilo, já serviria aí para, falando, né, em termos de Brasil, né, não só do Rio Grande do Sul, seria realmente excelente, né, mas a gente sabe que a realidade brasileira é um pouquinho diferente. Então, a gente torce que no próximo concurso aí a gente receba mais policiais aí para ombrear conosco aí e ajudar a melhorar e aprimorar o nosso atendimento. As cidades de fronteira, muda o trabalho, é lógico, para uma que não é, mas... Em quase toda cidade de fronteira, o foco é a questão da fronteira, da divisa,
o trabalho do tráfico, enfim, ou tem características, por exemplo, São Borja tem uma outra situação que preocupa mais, em que a Polícia Federal tem que focar mais? Bom, a gente tem os crimes transfronteiriços de modo geral, que são um problema de todas as fronteiras, que é o contrabando, o descaminho, temos contrabando de medicamentos, né? Temos contrabando de produtos eletrônicos, de produtos veterinários, agrotóxicos, enfim, uma porção de materiais, de produtos que passam aí pela fronteira, né? Não só pela fronteira de São Borja, mas por outras, que são dignos de preocupação. Tem a questão do tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, todos esses delitos transfronteiriços são preocupação de todas as fronteiras e não somente da nossa, né? Então, as incidências na área de fronteira são bem semelhantes. Assim, então, isso é até, de certo modo, positivo, porque nós conseguimos fazer uma atuação unificada, né? Padrão, né? Sim, temos um alinhamento, né, de trabalho, então a gente consegue apoio das outras unidades, né? Tanto informações de inteligência, quanto compartilhamento de provas, enfim. Então, é bastante válido assim, a troca que a gente tem dentro da Polícia Federal para atuação, e isso melhora, né, aperfeiçoa o nosso trabalho e faz com que a gente tenha um resultado bem positivo, não só entre a Polícia Federal, mas também com as demais forças policiais, que têm informações bem importantes aí para nos ajudar sempre. E o diálogo com polícias de outros países, ele acontece de uma forma adequada e, por exemplo, a Polícia Federal conversa com a civil, né, tem atuações em conjunto, mas quando é com outro país, há uma dificuldade maior e se há, quais seriam essas dificuldades, essas barreiras? É natural da própria burocracia que envolve a atuação com outros países, né? Acho que a gente tem a barreira linguística, né? Tem a barreira legislativa, a legislação deles é diferente, mas dentro da Polícia Federal a gente tem um núcleo de cooperação que se preocupa com isso, né? De fazer um bom relacionamento com as demais polícias dos outros países, né? De fazer essa ponte da cooperação policial internacional, da cooperação jurídica internacional. Tanto é que, se forem verificar na mídia, vocês verão ali casos de extradição, né, que foram feitos com outros países aqui da fronteira, né? Nós já fizemos também algumas extradições aqui. Então, nós temos um excelente relacionamento com os países aí que estão fazendo fronteira conosco, né? Tudo isso porque nós construímos aí um bom contato, né? A gente também busca entender como funciona cada país, né? Cada legislação. A gente tem esse conhecimento, tem um setor, né? Um núcleo para isso, né? Para estudar isso, para nos passar os subsídios, né? Para a gente ter esse contato. Então, entendo que a relação é exitosa. Assim, nós temos conseguido bons resultados também, junto com as demais forças policiais dos nossos países fronteiriços. Nós estamos entrevistando a delegada Tauine Chalkowski, da Polícia Federal de São Borja. Você que está acompanhando através do FM, nosso muito obrigado. E essa entrevista também está nas redes sociais, no Facebook e também no YouTube. Delegada, eu deveria ter feito essa pergunta aí no começo da entrevista. Como é que a delegada se sentiu quando houve a sua posse, uma posse bastante concorrida? E eu não me recordo, eu tenho alguns anos aí de jornalismo e também já alguns anos aqui em São Borja, de uma cerimônia para a posse de uma delegada em São Borja. Olha, fazia muito tempo realmente que não eram feitas as cerimônias, né? Tivemos algumas cerimônias aqui, mas já faz realmente muitos anos, né? Que eu tive notícia que a última cerimônia que foi realizada aqui em São Borja foi do delegado Dinarte, não sei se vocês se recordam dele. Ele fez uma cerimônia e depois disso não foram feitas outras, né? Então, se entendeu, é importante retomar esse cerimonial, né? Tá sendo feito, não só foi feito aqui, foi feito em Santa Cruz do Sul e será feito em outras unidades que houver a troca aí da chefia. É importante para a sociedade, né, saber quem está à frente da instituição, né, o que a pessoa se propõe a fazer, a melhorar, a aperfeiçoar, o que ela pretende implementar de novo ou continuar, né, a sua implementação e seu melhoramento. Então, a sociedade precisa saber com quem ela pode contar, né? Então, além de ser por esse motivo a realização aqui, nós também fizemos por conta do fato histórico ali de ter sido a primeira
a primeira mulher a alçar essa posição aqui na delegacia de São Borja, embora já tenham em outras delegacias mulheres na gestão, né? Já tenha ocorrido isso em outros momentos antes, mas aqui em São Borja não tinha ocorrido ainda, né? Como eu falei no meu discurso, vocês estavam lá presentes, a única delegada mulher lotada antes de mim foi a doutora Diana Men, né, que está atualmente em Itajaí. São Borgense. São Borgense. Então, depois de 20 anos, são 18 anos, né? Eu cheguei em 2022, então 18 anos, né? Agora, quase 20 anos aí depois que a primeira mulher é alçada à gestão, a dirigente máxima da unidade. Então, era importante fazer esse registro, né? E o meu sentimento é de orgulho, né? De gratidão, de muita honra, né? De estar nesse lugar, mas também de muita responsabilidade, né? Afinal de contas, ser a primeira além de ser um fato relevante, a gente tem que deixar um bom legado, né? Então, estou aí com uma preocupação a mais de entregar um trabalho bacana aí para São Borja, deixar a minha marca, né? E não uma marca pessoal, mas uma marca para a sociedade são-borgense, algo novo, né, que a Polícia Federal possa entregar para eles, que tenha sido diferente, ou melhor, ou aperfeiçoado, enfim, né, esse é o nosso objetivo principal, e junto com o efetivo, que o nosso efetivo é excepcional. Então, trabalharmos juntos em uma liderança colegiada, conjunta, de muita troca, para fazer o melhor aí pelos são-borgenses. E o que, olhando em perspectiva, quando chegar a hora de tu se aposentar ou então de deixar São Borja, essa marca seria o quê? Ou quais situações que tu vai olhar? Esses objetivos eu atingi, eu deixo esse legado. O que tu quer deixar de impressão? O primeiro seria, com certeza, reduzir a criminalidade, né? Acho que é o objetivo de todo gestor de segurança pública. Né? Conseguir esse feito, a gente sabe que é difícil, afinal de contas a gente vê em alguns delitos a diminuição, outros um aumento, enfim, e isso é sazonal, né? A gente tem os estudos ali para dizer, nesse momento essa atuação é importante, naquele momento essa atuação é importante, mas a ideia é conseguir fazer uma diminuição macro, né, dos crimes federais aqui, que a gente consiga realmente reprimir com qualidade esses delitos, óbvio. Mas também os projetos que a gente tem de prevenção, porque é muito mais importante a prevenção do que a repressão. E como eu já falei em outras oportunidades, em outras entrevistas que eu fiz, já aqui na cidade, o programa Tamo Junto, que é o programa que a gente buscou implementar aqui em São Borja de forma pioneira, né? Não havia sido feito antes, é um legado que eu gostaria de deixar para a cidade, né? Que a gente pudesse se preocupar efetivamente em prevenir o uso indevido de drogas, né? E esse nosso programa, que é um programa maravilhoso, tem 12 encontros, a gente está presente na escola, né, com os alunos, colocando o nosso fundamento de autoridade para o professor entregar o conteúdo e também à disposição para ajudá-los, né, na escolha de sua profissão, no desenvolvimento de habilidades pessoais. Então, assim, eu queria deixar esse legado, que fosse mais importante para o município o cuidado com a prevenção do que a repressão. A repressão ela é o último estágio. Então, a gente faz um trabalho... O nosso trabalho é mais conhecido na repressão? Sim. Né? É o que a gente mais faz, mas é o último local, é quando nada mais deu certo. Né? Então, o que a gente gostaria era que a prevenção desse certo. Porque, naturalmente, geraria a redução da criminalidade, que é o nosso objetivo principal na segurança pública. Né? Então, o meu legado, que eu gostaria de deixar principal para São Borja, nem diria para a minha carreira toda, né? Porque é cedo para dizer, são muitos anos ainda que eu vou ter de profissão, mas para São Borja eu gostaria de deixar esse legado, que a prevenção tivesse o principal cuidado, assim, que a gente conseguisse reativar o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, que a gente tem trabalhado nisso junto com a Câmara e junto com o Executivo, né? Que a gente conseguisse, de fato, pensar antes de ocorrerem os crimes e conseguir dar um destino feliz para as nossas crianças, né, e adolescentes. Então, para mim, esse é o meu principal objetivo. Se eu conseguir atingir,
eu já vou estar infinitamente feliz mesmo. E esse programa, como é que funciona mais detalhadamente? São nas escolas, quem é que vai lá? É uma conversa? É uma aula? Como é que funciona? Então, a gente recebe a capacitação do pessoal de Brasília, né? Nós temos uma coordenação nacional desse programa. A gente tem eu chamo Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, que é o GPRED, que tem uma coordenação nacional. Então, tem professores que fazem as capacitações. Então, eles vêm à cidade, que foi o que aconteceu aqui em São Borja. Vieram professores aqui para a cidade, capacitaram os professores das escolas para que eles ministrem as 12 aulas. São 12 encontros em que nós falamos, no caso, a Polícia Federal e o professor, né, falam sobre desenvolvimento de habilidades sociais, de formas argumentativas de dizer não, né, porque sem que a pessoa precise ficar se defendendo, né, mas sim que ela tenha uma argumentação válida para recusar, né, que ela se sinta bem em fazer aquela recusa, né, daquela droga. E, além disso, também a gente tem a política de afastar a droga tanto lícita quanto ilícita, tá? Então, a gente tem um trabalho bacana na parte de álcool e cigarro dentro desse programa, para evitar o consumo disso também. Cigarro eletrônico? Cigarro eletrônico também a gente tem incluído nas nossas falas, né? O caderno vai ser atualizado, né? Nós teremos um novo caderno do aluno, então vão ser incluídas essas drogas mais recentes, e o cigarro eletrônico é uma delas. A gente já fala sobre isso, mas ainda não está no caderno, mas falamos. E nesses 12 encontros, então, a gente espera que, ao final, os alunos tenham todo o arsenal para recusar, né, com qualidade, assim, com convicção, e também convencer outras crianças, outros adolescentes, os seus amigos, os seus pais a largarem os vícios deles, né, enfim. Essa é a ideia desse programa. E depois temos 3 encontros, que são as oficinas com os pais, professores, que daí a gente repassa para eles tudo que os alunos aprenderam, né, e de que forma eles podem condensar esse conhecimento dentro de casa, dentro do seu seio familiar. Então, ele é um programa maravilhoso. Eu sou fã desse programa, realmente, defendo ele com unhas e dentes, porque ele realmente dá um resultado, sabe? Muitas coisas que são ensinadas lá nas escolas para os nossos alunos, né, que são geralmente ali na faixa do 6º ano, 7º ano, né, muitos adultos não sabem fazer aquilo ali que a gente está ensinando. E aí a gente começa a pensar como teria sido importante se eles já tivessem o contato com esse curso. Todos nós, né, já tivéssemos contato com esse curso naquela faixa etária. Seríamos adultos melhores. Porque eles ensinam várias coisas ali, principalmente a parte de socialização, de quando você está num lugar novo e não conhece ninguém, você vai se incluir em grupos, as escolhas, que grupos você vai pertencer. Por que eu não devo pertencer ao grupo que usa droga? E sim ao grupo que toca violão, que é melhor, né? Desenvolvimento de hobbies saudáveis. Então, esse programa ele é sensacional mesmo, eu sou muito fã dele. E ele está em implantação agora, continua. Temos 3 escolas que estão recebendo, né? Que é a Duque de Caxias, a Ubaldo Sorrilha da Costa e uma escola do interior do Rincão de Ivaí, que está recebendo também. E no 2º semestre a gente pretende aí expandir para outras escolas aí da estadual, que eu quero fazer uma reunião com a Sandra. Ô, Sandra, em breve faremos nossa reunião. E fazer a formatura, fazer o mês do combate ao uso de drogas, né, que é o mês de junho, que tem a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Enfim, nós temos algumas coisas no forno aí para sair nessa área de prevenção, e, para mim, eu acho essencial que a gente se preocupe mais com isso, para que a gente leve ao final a diminuição dos números, né? Como eu já tinha dito antes. O próprio tráfico, né, delegada, ele não é uma coisa para se acabar, né? É uma utopia acabar, mas talvez resolver na base seja mais efetivo do que só fazer a repressão, né? Quando ele já está instalado, né? Eu vejo que nessa situação que tu falou aí, o cigarro eletrônico, ele é uma moda, né? E na internet, e ele é muito mais agradável, digamos, num ambiente, porque ele é fácil de passar, ele não tem o cheiro, não envolve
tu acender um fósforo, não tem fogo, né? É uma coisa que tem um sabor, e o jovem cai muito rápido, né? O vício pega muito rápido. Então tem essa conscientização para o pessoal. O pessoal tem que saber que isso é muito mais danoso que o cigarro normal, por exemplo, né? Sim, nós sempre tratamos sobre isso nas aulas de prevenção, né, com os alunos, porque eles têm presenciado, né, os seus parentes próximos, primos, né, pais, enfim, fazendo uso, né, do cigarro eletrônico. Então, a gente fala para eles para até tentar fazer com que eles levem para casa essa informação. Acho que as pessoas não têm acesso completo às informações, né? Nosso trabalho é sempre fazer com que as pessoas tenham acesso, né? Afinal de contas, os adultos eles têm o livre-arbítrio para escolher o que desejam, né? Mas as nossas crianças, elas não têm. Geralmente elas estão sob a tutela, né, dos pais, dos avós, enfim. Então, a nossa conscientização é que elas não tenham, lá na frente, quando elas tiverem a idade para decidir, que elas decidam por não usar, né? Que isso é muito importante. Os adultos, a gente já não tem mais tanto alcance, né? A gente fala, a gente busca passar informação, mas são adultos. Então, acho que a abordagem também é um pouco diferente, né? O acesso é diferente. Então, nosso trabalho é realmente com as crianças e adolescentes, que ali a gente vê que a gente tem uma margem de trabalho melhor. E o cigarro eletrônico realmente ele é mais nocivo que o cigarro convencional, né? Ele tem substâncias que não foram sequer identificadas ainda, né? O cigarro tradicional ele já teve o seu momento de ser estudado, de saber o que tem ali, enfim, de quantas mil substâncias tem ali naquela unidade, né? Então já se sabe o que esperar, né? Enquanto o cigarro eletrônico não se sabe ainda o que esperar, né? Ainda está em estudos o que pode ocorrer com o uso contínuo. Já vemos resultados, né? Falecimento de pessoas pelo uso do cigarro eletrônico, né? Isso aí está na imprensa, só pesquisar, né? Está à livre disposição de todos. Então, nós da Polícia Federal fazemos a repressão de quem vende, né? Porque é crime vender cigarro eletrônico no Brasil. Então, nós fazemos essa atividade de repressão de quem está vendendo e buscamos conscientizar quem tem eventual interesse em consumir, né? Para que evite, para que largue, porque realmente não sabemos, não temos ainda estudos que digam exatamente o tamanho da nocividade. Sabemos que é muito nocivo e que já estão ocorrendo mortes em decorrência do uso, mas até que ponto, a longo prazo, enfim, isso tudo está ainda em estudos científicos e esperamos que logo a gente tenha essa resposta, né? Mas, por enquanto, o que nos cabe é dizer que é muito mais nocivo, sim, que o cigarro. Isso já é comprovado. E esses adultos que estão lá, muitas vezes, orientando hoje crianças que não querem entrar no vício, eles, na época deles, eu digo da geração dos meus pais, dos teus, né? É uma geração que não tinha informação do dano do cigarro, né? Era legal fumar e aí depois vieram pesquisas e começaram a comprovar e todo mundo sabe, né? Hoje é diferente, hoje está disponível o conhecimento, né? O cigarro eletrônico 50 vezes mais nicotina e causa câncer, eu acredito que, se não me falha a memória, 20 vezes mais rápido, né, do que o cigarro normal, né? Então é muito importante. Só que eu vejo que o jovem, por isso é importante esse programa, ele não vai na internet pesquisar muito os danos de tal coisa. Ele vai vai acessar as coisas dele na internet, né? E quando ele vê autoridades falando, quando ele sabe que é realmente um programa, acho que toca mais, né? É mais educacional, faz mais efeito do que uma coisa que aparece para ele na internet. É que a questão da internet ela é complexa, porque a internet ela nos possibilita o acesso à informação, mas há muita informação. E muita informação que não tem embasamento também. Desinformação. Né? Então, a gente tem... Naquela época não existia tanta informação realmente, né? Lá no passado. Então, muitas pessoas acabavam fumando ou bebendo por influência de outras, né? Do grupo, enfim. Ou pela moda, que era moda fumar, enfim, tinha essas coisas.
Não muda muito para os dias de hoje, que existe também essa questão da modinha, do que está em alta, do grupo e tal. E é justamente isso que o programa aborda, nosso programa. A questão dos grupos, da influência, do desenvolvimento da personalidade daquela criança, daquele adolescente, para que ele possa dizer o que ele realmente quer e não seguir a influência de outra pessoa. Então, essa é a importância do programa, do Tamo Junto. É isso que a gente quer incutir nos nossos alunos ali, que eles tenham personalidade para dizer, eu não quero isso para mim. Então, esse é o desenvolvimento ali. Agora, a questão da internet, realmente, essa problemática aí da fonte, né? Onde é que você está buscando a sua fonte? E como existem algoritmos dentro da internet, né, que acabam enviando só o que a gente quer ler, né, evitam entregar coisas que a gente não se interessa, naturalmente nós vamos nos interessar por algo que diga que o que a gente gosta não presta, né? Exato. Então, temos essas questões aí que são emblemáticas, né, no uso da internet. Então, por isso que a gente tem que vir aqui realmente falar, né? A gente tem esse conhecimento, a gente sabe do quanto faz mal. E vir aqui e dizer, gente, cuidem, não usem. Cuidem da sua saúde. Amem-se, porque isso é se amar. Cuidar da sua própria saúde é se amar, né? Então, hoje, você falando aí do programa, do projeto, e citou 3 escolas, e que o projeto pretende expandir. Vocês fazem um mapeamento ou uma diretora ou diretor de escola pode entrar em contato com você para levar esse programa para a sua escola? Nós, no ano passado, até para explicar como foi a nossa experiência no ano passado, que foi quando implementamos o projeto piloto, nós conversamos com a secretária de Educação, né, que é a que tem a coordenação macro, né, ela tem a coordenação de todas as escolas, e conversamos com a coordenadora regional de educação da parte estadual ali, que é a Sandra, né, para mapear também as escolas estaduais que poderiam receber. E aí foi sugerido que elas escolhessem as escolas com mais necessidade de receber, né? Pensando ali na parte da área, né? Se é uma área mais vulnerável a esse tipo de situação, né? Então, eles fizeram um mapeamento das escolas que tinham essa necessidade de receber primeiro, né? E aí essas escolas indicaram os seus professores para fazer a capacitação, né? Então, no ano passado foi feito desse modo e nós conseguimos formar mais de 400 alunos aqui em São Borja no programa. Até fizemos uma formatura simbólica lá no Centro Nativista Boitatá, que foi bem bacana, né? E, enfim, queremos repetir esse ano a formatura, enfim, estamos aí desenvolvendo para ver se vai para a sociedade o que a gente tem feito aí nos bastidores, né? O trabalho do bastidor aí é bem suado e bem difícil. E este ano a gente quer fazer a ampliação da capacitação dos professores, né? Então, nós já estamos em contato com a Secretaria de Educação, né, para que a gente possa colocar mais professores no Tamo Junto para que eles possam ministrar, porque a condição para ministrar é passar pela capacitação, né? O professor só pode fazer as aulas, né, dar as aulas, se ele tiver a capacitação presencial e depois complementada pela EAD da Academia Nacional de Polícia, né? E também a gente está sempre supervisionando, né, a aplicação das aulas, e não vamos em todos os encontros, mas vamos na escola, pelo menos uma vez nós vamos na escola para fazer o acompanhamento presencial com eles. Temos um grupo de WhatsApp que a gente troca ideias ali a todo momento, né? Marcamos as visitas, enfim, a gente tem um contato bem próximo mesmo com a comunidade escolar. E também a gente sempre se coloca à disposição, né, para os pais, principalmente, né, que os filhos desejam ingressar na carreira policial. Nós temos ali à disposição várias pessoas, né, dentro da Polícia Federal que podem ajudar a explicar como é que funciona o acesso, porque a gente sabe da dificuldade da informação, né, para alguns nichos sociais. Então, eu já recebi pessoas ali que queriam saber como fazer para os filhos começarem a estudar para concurso público. Eu ajudei essas pessoas, né? Então, me coloco à disposição para isso. Quem tiver interesse, né, em participar da carreira policial, prestar o concurso, entrar na Polícia Federal, nós recebemos esses pais, explicamos como funciona, né? Então, acho que é uma rede de proteção
é uma forma de proteção dessas crianças também. A gente dá uma alternativa de vida estável, confortável, que é uma carreira nobre, ser policial. Então, é uma opção para essas crianças aí terem um futuro muito bom, né? Um futuro tranquilo, com uma profissão bonita, né? Que vai dar orgulho para sua família e que vai lhe proporcionar todo o conforto financeiro também. Então, a gente tem essas duas frentes, a prevenção ao uso indevido propriamente dito e também esse segundo momento, que é receber as pessoas que realmente têm esse interesse. Nós já recebemos alguns lá e seguimos à disposição. É só entrar em contato, ligar, e a gente agenda uma visita ali e conversa com eles. Delegado, a questão da imigração, questão de estrangeiros. Claro que São Borja sempre teve esta ligação com a Argentina, São Borja, São Tomé, Rio Grande do Sul, Corrientes. Agora se nota que tem muitos estrangeiros, tem pessoal do Caribe, tem cubanos em São Borja, tem bolivianos, tem colombianos, tem inclusive pessoal da África morando em São Borja. De que maneira é feito o estrangeiro, quando ele entra no país, que ele faz esse trabalho de imigração, ou a Polícia Federal aqui em São Borja faz esse acompanhamento aí, tem esse mapeamento? Nós recebemos fazemos o atendimento do estrangeiro, ele nos procura, né, lá na polícia, faz o agendamento para o atendimento que ele deseja, né? Então a gente já fez atendimentos de refugiados, né, pessoas que pediram refúgio. Aconteceu isso aí já? Sim, já aconteceu, né, porque temos algumas nações que estão passando por problemas, né, internos, enfim, né, de questões ali, ditaduras, enfim, ou até problemas de emergências climáticas, enfim, são vários os motivos que podem gerar aí vistos humanitários ou pedidos de refúgio. Então, já recebemos aí estrangeiros que fizeram solicitação de refúgio, né? Também pedidos de autorização de residência, né, que os estrangeiros podem solicitar, os vistos temporários, né, para permanecer no país por determinado prazo, vistos de trabalho, para trabalhar, né, enfim, naturalizações também dos estrangeiros que desejam, depois de um tempo morando no Brasil, tornarem-se brasileiros, né? Então, a gente faz todo esse trabalho ali, né, por agendamento, ou às vezes quando a pessoa, né, quer pedir uma informação, ela simplesmente vai lá, né, e aí a gente faz o atendimento e se for necessário um agendamento de outro dia para ela trazer a documentação, nós fazemos o agendamento. Então, assim, geralmente elas nos procuram. Tá? Elas nos procuram. Claro que se as pessoas tiverem notícia de alguém que esteja em alguma situação irregular ou que não se regularizou ainda e deseja fazer isso, pode entrar em contato, a gente faz a orientação, né? Então, a gente faz um trabalho orientativo, certo, de começo, né? E depois, aí, se for necessário fazer os trâmites migratórios aí, né, de pessoas se retirar do território nacional, né, a gente também faz isso. Mas sempre o principal é a questão orientativa mesmo. Muito bem, a questão, já vamos falar aí, delegada, sobre abuso sexual, enfim, também tem o crime cibernético, mas antes eu quero aproveitar o gancho. O passaporte, a delegacia expede aqui em São Borja ou depende de ir a Porto Alegre ou num grande centro? Nós recebemos os lotes depois que é feito o procedimento ali, né? Então, fazemos o agendamento, fazemos a fotografia, né? E aí é feito ali o documento e daí ele é enviado para nós. Mas é bem rápido, demora bem pouco. Acho que o pessoal até que já fez ali o pedido deve ter percebido que não demora nada, assim, é muito rápido mesmo. Eu mesmo pedi o meu passaporte, né, para fazer o teste, né, para ver se realmente era rápido. E sim, muito rápido. Em 5 dias eu recebi o meu passaporte, né? Então, a gente tem metas, né, de atendimento, né, de tempo de atendimento, e a gente costuma, sim, atingir essas metas, cuidar desses prazos que são propostos, e são prazos bem exíguos, assim. Então, as pessoas podem chegar lá, fazer o seu atendimento. Temos também os pedidos de passaporte de emergência, outros tipos de documentos de viagem que também podem ser solicitados por ali, enfim. E o nosso telefone, né, está à disposição, qualquer dúvida que precisarem de qualquer serviço que nós prestamos, essa parte de armas também, né, que a gente é bem demandado ali,
né, de posse, porte de arma de fogo, registro, transferência, enfim, tudo isso, só entrar em contato pelo nosso telefone que está no site lá, que os nossos policiais estão à disposição para esclarecimentos aí. A questão de porte de armas antes era mais a nível de delegacia da Polícia Civil, agora recai tudo na Federal, nós temos algumas situações que são do Exército Brasileiro, a parte de CACs, né? Mas a maioria das solicitações são para nós hoje. A posse, o registro, a transferência, essas coisas, a delegacia descentralizada faz, né, a autorização, e o porte passa pelo superintendente regional. Então, a gente dá o parecer aqui, né, a sugestão de deferimento ou indeferimento. E se for deferimento, se o porte é regional ou nacional e por quanto tempo, né? E aí mandamos para o superintendente regional para que ele aprove ou não. Então, o porte é Porto Alegre que concede, de fato, né? A gente faz só realmente aparecer. E aí depois, caso não haja concessão, daí Brasília que faz a análise, né, do recurso. Então, é encaminhado para lá. Mas a maioria das coisas é aqui mesmo que é resolvido, né? A gente já faz por aqui mesmo. Com relação à internet, à pedofilia, esses crimes cibernéticos, delegada, está muito acentuado essa criminalidade? Bom, todos os crimes pela internet têm aumentado, né? Todos os crimes que são praticados pela internet têm aumentado. Eu acho que, na verdade, nem diria aumentado, mas tendo sido mais reportados, né? Porque a gente tem a parte ali da cifra negra, né? Que são os crimes que que a gente não tem conhecimento de terem ocorrido porque as pessoas não registram, né? Então, a gente sempre pede, registrem, para que a gente tenha real conhecimento da situação macro, né? Como está. Mas justamente pelo fato de que a internet se tornou um local em que são praticados crimes, que foi criada a delegacia especializada na Polícia Federal, que é a Deleciber, né? Ou Deleciber, que é a delegacia para crimes cibernéticos, para o combate a crimes cibernéticos, que daí dentre esses crimes, né, que tem fraudes bancárias, estelionato, etc., praticado pela internet, né? Temos também os crimes relacionados ao Estatuto da Criança e Adolescente, ali, a parte de pornografia infantil, né? Que ocorre ali na Dark Web, Deep Web, enfim, essas partes aí que a gente tem se especializado mais. Então, sim, temos atuado, né, com bastante vigilância aí, cuidado bastante dessa área, é uma área prioritária, né? Ela tem uma diretoria própria em Brasília. E, enfim, não dá para dizer aumentaram, né? Como eu falei antes. Sim. Pode ter sido só que aumentou o registro, né? Mas a gente vê que é uma área de cuidado especial, tanto essa quanto a área de meio ambiente, Amazônia, né? Que tem recebido uma atenção especial também da Polícia Federal, com uma diretoria nova, que é a Damas, né? Então, esses dois assuntos têm recebido destaque, investimento, então estamos de olho, vigilantes, e já tivemos algumas operações na cidade sobre isso, né? E pretendemos atuar ainda mais nessa área, né? E cuidar das nossas crianças, né? Essa é a nossa prioridade aí. E quando há uma investigação, assim, muitas vezes ela pode levar a uma rede maior do que se imaginava. Por exemplo, vocês recebem uma denúncia de uma pessoa lá que armazena ou que faz tal conteúdo, e aí vai se investigar e ver que tem uma rede no estado de vídeos, enfim, de armazenamento, de envio desse tipo de material. Sim, pode ocorrer. Na verdade, assim, acho que a dificuldade maior é quando a gente tem essas coisas hospedadas no exterior, né? Que é o mais comum, é que... Servidores de lá. Porque quando a gente fala de rede mundial de computadores, é realmente de qualquer lugar do mundo, né? Porque a nossa atuação na Polícia Federal, nos crimes cibernéticos, tem essa exigência, que esse crime seja praticado pela rede mundial de computadores, e as pessoas possam acessar esse conteúdo de qualquer lugar do mundo. Esse é o pressuposto da nossa atuação. Por isso que vocês vão ver várias situações em que há atuação da Polícia Civil, porque alguns casos, como por exemplo pelo WhatsApp, conversas privadas no Facebook, direct de Instagram, isso tudo é da Polícia Civil, porque são conversas privadas que as pessoas não têm acesso. Não é qualquer pessoa que tem acesso àquilo ali.
Enquanto a nossa atuação já é mais nesses pacotes que colocam na Deep Web, na Dark Web, que são acessíveis por qualquer pessoa. Né? Então, em alguns locais são monitorados, enfim, a gente tem o acesso, sabe quem foi que acessou, enfim, tem essas informações, e a partir daí a gente pode passar a investigar o sujeito que está baixando, que está acessando, que está compartilhando, enfim. A pessoa armazenou, baixou, crime, né? Sim, acessou, só crime. O fato de armazenar já é crime, né? Já é punido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente atua mais quando tem compartilhamento, né? Porque só o fato de armazenar no seu celular geralmente é da atribuição da Polícia Civil, porque a pessoa acessou, guardou para ela, né? Então, se há o compartilhamento para qualquer pessoa, né, que qualquer pessoa possa acessar, enfim, aí entra a Polícia Federal aí para atuar. Né? Então, temos casos em que socorre, né? Não são tantos quanto os da atribuição da Polícia Civil, que é residual, então naturalmente eles vão receber mais casos, mas sim, a gente tem casos que a gente atua que são de atribuição da Justiça Federal e, consequentemente, da gente. Então, a gente atua também nessa área. E nesse caso, delegada, como é que é para ti como pessoa acessar materiais, ver coisas que tem muita pessoa que não vai ter estômago para ver, e fazer um distanciamento para poder andar numa investigação, não se afetar por isso? É bem difícil, assim, porque qualquer pessoa que tenha o mínimo de humanidade se afeta muito com esse tipo de assunto, né? Querendo ou não, aquelas crianças estão tendo a infância delas retirada. Aí você pensa, elas estão sendo sexualizadas, estão tirando algo... que ela só vai usufruir naquela faixa etária, que é a infância, é a inocência, né? Então, estão tirando isso delas. Então, é uma coisa que... Eu não tenho filhos, tá? Mas eu tenho primos, eu tenho amigos que têm filhos, eu tenho crianças ao meu redor sempre. Então, acho que o fato de você ser mãe ou não ser não gera nenhuma diferença nesse aspecto ali, tá? Claro que se você for mãe, você vai sempre projetar. Você vai pensar que eu tenho que proteger muito mais meu filho agora, porque eu sei que existem essas pessoas no mundo que fazem isso. Né? Acho que se as pessoas tivessem, se a sociedade, né, de modo geral, tivesse noção do que fazem, elas protegeriam muito mais os seus filhos. Né? A gente sempre fala para tomarem cuidado com a exposição das crianças em rede social, né? A gente sempre fala isso. Se vocês procurarem artigos na internet, procurarem pessoas que trabalham diretamente com esse assunto, né? Vão encontrar vídeos que as pessoas falam exatamente o que fazem com as fotos das crianças, por mais inocente que essa foto seja. Tá? Então, sempre falo, quem tem rede aberta, rede social aberta, evite colocar foto dos seus filhos, dos seus primos, né, dos seus parentes, né? Ou de crianças de outras pessoas também, né? Evitem colocar fotos de crianças, de modo geral, né? Porque existem outras hoje que tem a tecnologia, né, inteligência artificial e enfim, sim, podem fazer coisas reprováveis com as fotos, né? Então a gente sempre diz, ó, cuidem também. E quem tiver rede privada, cuide com quem vai aceitar também, né, nas suas redes, porque também exige essa patrulha ali. A gente não sabe, né, quem é que... Porque como eu digo, é um crime que ocorre numa residência, na casa da pessoa lá, que, né, é uma coisa totalmente privada, assim. Então, tu não tem como saber quem pode estar com más intenções. Então, a gente sempre busca pedir para que as pessoas preservem essas crianças, principalmente que elas não têm o discernimento para dizer que não querem ser expostas, né? Nós, adultos, a gente escolhe. Eu quero colocar uma foto minha no story. E assumo o risco se acontecer alguma coisa, porque eu quis. E a criança, né? A criança não tem essa possibilidade de se opor, né? Então, a gente tem que pensar, será que vale a pena realmente eu colocar a foto aqui, sujeitar a minha criança a um risco, né, na rede mundial de computadores? Eu sei que isso é um pouco polêmico, porque, na verdade, a gente se sente mais preso que o bandido, né?
Essa é a realidade, a gente se sente, né? Mas acho que mais importante é a proteção das nossas crianças, né? Porque a gente realmente não tem, né? Não é factível que você consiga saber todas as pessoas que usam desses conteúdos. Não é possível saber. Né? É humanamente impossível você mapear todas as pessoas que têm algum interesse nesse tipo de conteúdo. Então, qual é a melhor forma da gente prevenir isso, né? Cuidar das nossas crianças. Uma forma de cuidar é evitar expô-las na internet. E com certeza, muitas mães que estão ouvindo não tinham conhecimento, não tinham parado para pensar nisso, que a delegada Tauine está falando, de que o simples fato de postar uma foto pode levar, e as pessoas já fizeram o raciocínio, já entenderam o que isso leva, né? O que tipo de manipulação pode acontecer. Eu vejo o Facebook uma rede social mais onde há mais postagens de coisas sem uma fronteira, assim, sabe? Eu vejo que quem tem o Instagram, claro, tem muita bobagem no Instagram, mas é um pouco mais fechado, né? Eu vejo que o Facebook, o pessoal lá posta uma foto lá no hospital, o pessoal mal, né? E aí depois posta uma foto, por exemplo, tem uma gestação, já começa a postar, posta da criança sem roupa, né? E vai expondo a criança, vai fazendo a criança falar com 2 anos, e aí a criança cresce. Eu acompanho alguns casos, eu vejo sempre a criança cresce e já começa a mexer em celular com umas idades assim que, né? Se ela já não sofreu nada pela exposição que já teve, ela vai acessar um celular e ter essa possibilidade, né? E não é julgar, né, as mães nem nada, né, os pais, né, que fazem isso, ou os parentes, não é isso, não é a ideia, né? É que as pessoas que fazem isso, elas não imaginam. É que a gente que tem acesso ao conteúdo, a gente sabe, né, o que tem ali. Então, essas pessoas que expõem, elas acham que realmente é uma foto do cotidiano, e é mesmo, né? É uma foto que você está acompanhando o crescimento do seu filho, do seu sobrinho, do seu primo, enfim. É uma foto normal. Normal, sim, certo? Mas tem pessoas no mundo que fazem mau uso, né? Então, é por isso, na verdade, realmente é o comportamento humano de outras pessoas. Não é o comportamento daquele pai, daquela mãe que está fazendo isso. Porque o registro do crescimento do seu filho é normal. Todos fazem isso, né? Sim. Todos fazem isso. Né? Só que realmente a gente tem que ter esse filtro, porque nem todas as pessoas são boas, né? Nem todas as pessoas vão fazer um uso positivo daquela imagem. Então, por isso, na verdade. É realmente triste, né? A gente não gostaria de estar falando sobre isso, né? Falando que isso existe e tudo. Mas é a forma que a gente tem de ajudar as pessoas a não entregar mais conteúdo para esse tipo de pessoa. E lucra muito com isso, né? Porque é um mercado muito lucrativo, a venda de fotografias e vídeos de pornografia infantil, né? É um negócio para muita gente, né? Então, tem muita gente que não... Só vou resumir rapidamente o que seria. A gente passou pelo assunto, mas só para o pessoal tomar mais conhecimento. Acredito que muita gente não saiba o que é Dark Web, né? Deep Web, ela acha, não, tem o Google, tem... O pessoal mais inocente nessa questão, talvez uma pessoa de uma geração... A minha geração foi uma das que já começou com internet, mas gerações anteriores não sabem, né? Dessas terminologias aí, o que significa. Sim, é a internet profunda, né? Aquela que é de mais difícil acesso, assim. Mas que pessoas com mais conhecimento, né, de tecnologia conseguem acessar esses locais, né? Então é lá que costumam ter essas situações aí, né? E também outros aplicativos também que ocorrem também, outros tipos de violações, né? Não só de imagens e vídeos, mas é que imagens e vídeos é o que a gente mais atua, assim, mas tem outras coisas também, outros tipos de abusos, né, que podem ocorrer, que até acho que a delegada Elisandra já deve ter comentado sobre isso por aqui, que ela também vê bastante, né, até com mais frequência do que nós, né, porque, como eu disse, o nosso trabalho ele acaba ficando um pouco mais nessa parte de cibernético mesmo. Ela já vê mais situações de vítimas daqui da cidade, né, de vítimas daqui da região, né, que são outros tipos de abuso, mas, enfim... Fico alerta aí para as mães, para os pais, para os tios, para os avós.
de cuidarem um pouquinho mais aí com a exposição das suas crianças, né? Preservarem mais a privacidade delas aí, cuidar bastante também com quem elas estão interagindo, né? Ensinar ali a parte das proibições de toque, né? Onde pode tocar, onde não pode, deixar sempre aberto para que elas possam dizer o que está acontecendo, né? Porque às vezes elas ficam com medo, né, de expor que aconteceu alguma coisa. Então, assim, sempre ser mais aberto possível, de que se tiver acontecendo alguma coisa, você pode me falar, não vou ficar brava, não vou brigar. É importante ter esse acesso, que a criança sinta confiança em compartilhar, né? E muitas vezes elas compartilham. A gente está no Maio Laranja, né? Então, é um mês de conscientização, né? E é um mês que teremos aí bastantes palestras, bastante coisa. Aí, o pessoal está organizando um trabalho bacana nas escolas. Então, podem compartilhar com a professora também, né? Com algum amigo. É importante, né? Não guardar, mas sim pedir ajuda, né? É isso que o Maio Laranja busca, que quem esteja passando por isso consiga verbalizar e quem não esteja fique ligado, né? O que pode, o que não pode, né? Então essa é a ideia do Maio Laranja, né? Esperamos aí que a gente consiga combater como se deve, né? É muito difícil porque são muitas denúncias, né? São muitas denúncias. A Lisandra poderia falar horas sobre isso. A minha parte é falar sobre a parte cibernética, né? Então, essa outra parte aí que é mais da Polícia Civil, até deixo para ela, mas como tivemos algumas reuniões aí com as subcomissões e falamos bastante sobre o assunto nessas últimas semanas, tomei a liberdade aí para falar um pouquinho sobre o Maio Laranja, né? Enfim, mas é isso. Muito bem, nós queremos agradecer a delegada e antes de finalizar, delegada, as delegacias, elas têm uma categoria, também a profissão de delegada de polícia, ela tem classe, primeira, segunda, terceira. Isso quer dizer de que quando tem algum tempo determinado para o delegado ficar naquela delegacia? Não. Nosso concurso ele é bem livre nesse aspecto, né? A gente não tem prazo mínimo e também não tem prazo máximo, tá? Para ficar. Até há uma nova orientação, uma nova instrução normativa para o próximo concurso que busca fazer uma limitação, mas eu não sei se ela vai se manter, mas a princípio seriam 3 anos da pessoa ficar, mas isso aí ainda está... saiu, tem a instrução, mas não sabemos se realmente vai ser defendida essa situação. Mas até agora, até esse último concurso, não tinha esse prazo mínimo. Então, você poderia ficar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 5, 10, né? Na mesma localidade que você chegou, né? Sem uma limitação. E aí a gente tem as classes dentro da carreira, a terceira classe, segunda classe, primeira classe, classe especial, que elas são atingidas por tempo de casa, né? Então a gente já entra como delegado terceira classe, né? Aí quando encerra o 3º ano a gente vai para a segunda classe, depois mais alguns anos primeira classe, mais alguns anos classe especial. A gente atinge a classe especial depois de 13 anos de carreira. Né? Não é tão longo o trajeto, né, para atingir a última classe, né? E aí algumas funções de gestão dentro da instituição são restritas para delegados mais antigos da classe especial, né? Como ser superintendente. Sim. Ou algumas posições lá em Brasília, enfim. Mas é um critério mais temporal e salarial do que outras condições. Claro que a gente tem que fazer também alguns cursos, né, para conseguir progredir, né, tem que fazer especializações, enfim, né, tem que estar sempre se atualizando, né, nas áreas finalísticas, suporte, gestão e governança, operacional, a gente tem que estar sempre bem atualizado, mas, de modo geral, é mais tempo mesmo, sim. Eu quero agradecer a delegada Tawine Chalkowski, muito obrigado e fica o microfone à disposição, delegada. Eu agradeço o convite, a oportunidade, né? E
poderíamos ficar aqui muito tempo, né? Porque temos muitos assuntos assim, que poderiam ser de interesse aí da sociedade, né? Mas teremos outras oportunidades. Tá saindo um podcast do Forno, se tiver interesse, aí é 3 horas para fora. Não tem limitação de tempo. Aqui tem 1 hora, né? Mas é um espaço no rádio de São Borja único, assim, com esse tamanho, né? Com essa hora inteira para poder conversar, né? Sim, foi muito bom. Falamos sobre assuntos muito importantes, né? Conseguimos mostrar para São Borja o que a Polícia Federal faz também. Ainda que de modo mais amplo, mais genérico, assim, mas é importante que a sociedade saiba qual é o nosso trabalho, inclusive para fazer as denúncias, né? A gente espera denúncias. Temos um canal chamado Comunica PF, que é pela internet para as denúncias ali. Também recebemos o pessoal pessoalmente lá, né? Não precisa agendar, só chegar, a gente recebe lá e toma as declarações, enfim, e estamos à disposição aí para a sociedade lá que quiser fazer críticas, elogios, denúncias, enfim, orientações, o que precisar, a gente está à disposição lá. Já sabe onde nos encontrar, ficamos ao lado da Unipampa, a delegacia fica lá, um pouquinho mais distante do centro, mas estamos sempre lá à disposição, só chegar que a gente atende. Muito bem, mais uma vez agradecimento à delegada Tauine Chalkowski, titular da Delegacia da Polícia